Marcos 1, 29. Quem achar, diga, achei. Mateus, Marcos. Assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo informaram Jesus a respeito dela. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Vamos orar? Meu Deus, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E nós não abrimos mão, Deus, de ver o que tem que acontecer aqui nessa igreja, acontecendo. Nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, pedindo que o mundo espiritual, que Ele nos favoreça. Tira, Pai, as nossas dúvidas. Tira, Pai, os sofismas, os enganos, os medos. Nos leva, Pai, a um lugar que nós nunca estivemos no Senhor. E usa-nos, ó Pai, para que o Teu nome se torne grande nesse lugar. Eu te faço os pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala comigo, conosco, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, um aleluia, derrama a presença do Teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Quem pode, bate palma, por favor. Solta um aleluia. Pessoal daí de trás, solta a imagem aqui da frente. Amém? Você pode se assentar. Eu vou pregar sobre isso aqui hoje. Eu quero que você visualize essas duas cenas. De um lado, uma mulher muito enferma, do outro lado, uma mulher muito curada. Porque é justamente isso que o texto vai declarar. O texto vai declarar que Jesus, ele saiu da igreja e ele sai com seus discípulos. E provavelmente Pedro faz um pedido a Jesus. Ele diz para Jesus, olha, o senhor pode ir na minha casa? E quando Jesus chega na casa de Pedro, Pedro fala, por quê? Ele pediu isso, ele diz, olha, a minha sogra está doente. E Jesus olhando aquela mulher prostrada, caída, deitada, desanimada, dependente, ineficiente, ele vai até onde ela está, coloca a mão sobre ela, dá uma ordem para essa enfermidade, e a Bíblia diz que a enfermidade se vai. E imediatamente ela passa a servi-los. O que a gente precisa entender é que, às vezes, meu irmão, no mundo espiritual, um sinônimo ou um antônimo se torna diferente. Porque quando você ouve falar de doença, o antônimo de doença é cura. Mas no mundo espiritual, o antônimo de doença é serviço. Porque eu nunca vi alguém doente fazendo algo para Deus. Você nunca vai ver um depressivo querendo servir. Você nunca vai ver uma pessoa desmotivada com a vida querendo servir. E é fácil você entender por que ela não quer servir, porque todo mundo que está doente não tem condição de abençoar, precisa ser abençoado. Mas o contrário de doença é serviço. Você consegue imaginar alguém cheio do Espírito Santo, trancado dentro de um quarto? Você consegue enxergar alguém que Deus está mudando a vida, que Deus está tratando a casa, que Deus está levantando a sua história, querendo ficar num sítio? Não. Toda vez que Deus cura a gente, Ele incentiva a gente a mostrar através da nossa vida que vale a pena servir a esse Deus.
E eu quero começar, meu irmão, olhando para você aqui hoje dizendo: não permita ficar ou estar doente esse ano. Eu estou dizendo, meu irmão, que Deus preparou esse ano. E esse ano foi preparado porque tem pessoas que precisam de mim. E tem pessoas que precisam de você. Se você estiver doente, você vai precisar de ajuda. Mas se você estiver curado, você vai ser ajuda. Então eu quero que você comece declarando, repete comigo assim: meu Deus, nesse ano, me ajuda a permanecer saudável. Você, olha aqui para mim. Você já parou como que a gente é lento para algumas coisas? Por exemplo, quando você fica enfermo, você adoece. Eu nunca vi alguém com uma enxaqueca dizendo assim: eu consigo ficar mais 5 anos com essa enxaqueca. Eu nunca vi alguém com uma artrose, uma artrite, algo que seja violento, olhar e dizer: eu aguento ficar desse jeito, não precisa de medicação. Não, quando a gente fica doente e a primeira coisa que a gente quer é a cura. Então, se eu estou com uma enxaqueca, eu mais do que peço auxílio. Gente, me ajuda. Vai lá, compra um Sumax, compra um remédio que acaba com a enxaqueca. Você não vai permitir que essa doença fique em você. Mas por que quando a gente vai ficando doente espiritualmente, a gente demora a reagir? A gente começa percebendo que a gente está ficando confuso com relação a Deus. A gente já não tem vontade de orar como a gente orava. Esse lugar que era lugar de alegria vira lugar de gente estranha. Não porque as pessoas estão estranhas, mas porque a gente está estranho. Porque a gente está num ambiente de cura e a gente está doente. E aí tem pessoas que passam dias, semanas, meses, anos, até chegar perto de alguém e dizer: olha, eu estou percebendo que eu estou perdendo a minha salvação. Eu estou percebendo que eu estou perdendo o interesse em conhecer a Deus. Eu estou querendo conhecer outras coisas. Eu estou perdendo o interesse de viver de uma maneira que um homem de Deus, uma mulher de Deus vive. Você acha mesmo, irmão, que o diabo vai fazer assim com você, ó? Sai e não volta nunca mais? Ele não tem pressa. Ao contrário da gente que vive debaixo de ansiedade, o diabo é perspicaz e lento. Ele vai sondando a nossa vida, ele vai entendendo os nossos gatilhos, ele vai percebendo os pontos frágeis que a gente carrega no nosso coração. Então, primeiro ele começa fazendo você ficar magoado, ferido, desanimado. E cada vez que você é alcançado por ele dentro da igreja, um pouco de febre vem. Um pouco de prostração vem. Um pouco de calor vem, emocional. E aí daqui a pouquinho você olha para aquela pessoa que era fogo e agora ela é água. Você olha para aquela pessoa que era avivada e agora ela não respira. Você olha para aquela pessoa que fazia muito e ela não faz nada. Então eu quero que você entenda o que o J.B. Carvalho, um dos pastores mais proeminentes, ele declarou. Ele disse assim: a vida não poupa nenhum de nós. Ela é um campo de batalha do corpo e da mente, em que ninguém vai passar sem ser ferido. Segundo as Escrituras, ninguém passou por esse mundo sem ser ferido. O desafio, então, é dar propósito a cada fato que acontece. É fazer de cada situação contra nós uma plataforma a nosso favor. E tudo começa com a decisão de nos perdoar e perdoar os nossos ofensores. Eu estou aqui, meu irmão, dizendo para você: se você não se perdoar, você fica doente. Se você não perdoar os outros, você fica doente. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é Deus que sara, Deus é Deus que cura. Meu irmão, presta atenção: a igreja não é um lugar aonde você chega curado e sai doente. Não, a igreja é o lugar que Deus escolheu para você chegar doente, mas sair curado.
Você está entendendo como que cada vez que você entra na igreja, você tem que pedir a Deus saúde? Porque lá fora, tudo faz a gente adoecer. A convivência, a cota, a meta, a imparcialidade, a injustiça. Então tudo lá fora quer fazer com que eu fique doente. Então Deus escolheu esse lugar chamado casa de oração, para que você possa alinhar o seu coração, alinhar a sua vontade, alinhar os seus pensamentos com Deus, para que você descubra a vontade boa, perfeita, agradável. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o diabo quer te ver caído? Porque ele sabe o perigo que você é quando você está de pé. Então começa colocando algo no seu coração. Olha aqui para mim, meu irmão. Olha para mim aqui. Eu decidi. Ninguém vai tirar o meu brilho esse ano. Não, ninguém vai me fazer chorar no banheiro, não. Ninguém vai me fazer voltar para casa me sentindo menor ou envergonhado, não. Esse ano eu decidi que o meu coração, ele está blindado. Eu decidi esse ano pegar o meu coração e entregar a Deus, porque o meu coração é enganoso, mas o dele é um coração santo e certo e perfeito. Eu estou olhando aqui para você, meu irmão, e estou dizendo, presta atenção, continua brilhando, continua acreditando, continua buscando, porque o Deus que você serve é um Deus que começa as coisas, mas também é um Deus que termina as coisas. E eu estou aqui dizendo, meu irmão, esse ano é tudo nosso. Você acha que o diabo não quer me ver doente, não, meu irmão? Quanto mais o diabo me adoecer, mais ele adoece a igreja. É por isso que a Bíblia vai dizer, eu vou tocar no pastor, e aí eu disperso as ovelhas. Então o que o diabo faz para me adoecer? O diabo cria muitas situações. Ele coloca pessoas que não são firmes. Ele coloca essas pessoas que não são firmes. Aí me liga, vai na minha casa, vem aqui. Eu faço atendimento pastoral, passo um pouco. Cadê essas pessoas? E eu falo, meu Deus, eu parei emprego, eu parei meu dia, eu conversei, eu chorei, eu fui para o monte, eu fiz intercessão. Aí ele vem de novo. Ele vem de novo e aí eu vejo pessoas que não querem fazer nada, querendo que Deus faça tudo na vida delas. Isso me deixa doente. Aí depois eu vejo pessoas vindo, aquelas pessoas que falaram mal de você, agora precisando de você. E se eu estiver doente, irmão? E se o meu coração estiver doente? O que um pastor doente tem para trazer para a igreja? Então todo dia eu preciso fazer uma organização emocional que não se ponha o sol sobre a tua ira. Meu irmão, quem me machucou hoje não me machuca amanhã. Quem me feriu hoje não me fere amanhã. Sabe por quê, meu irmão? Uma coisa eu faço, e essa eu digo, esquecendo-me para trás, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo em direção ao alvo da soberana vocação que eu fui chamado. Eu estou aqui dizendo, meu irmão, ninguém vai me deixar doente, porque eu já entendi que Deus tem poder para me deixar curado todos os dias. Eu estou aqui, meu irmão, olhando para você e estou dizendo, ei, o diabo vai lutar todos os dias para deixar você doente. Agora, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entro, expulso o diabo, faço morada na sua casa e ceio contigo. Não, repete comigo assim, Deus, eu sou curado. Não, tá muito tímido, fala assim, Deus, fala pro inferno ouvir, eu sou curado. Não, fala mais uma vez, Deus, eu sou curado. Irmão, é tanta coisa que deixa a gente doente e que não deveria deixar a gente doente. Você quer ver uma coisa? O nome que minha mãe me deu é profético.
Eu chamo Pablo. Sabe o que significa Pablo? Pequeno. Por que minha mãe não me colocou o nome de Altair? Porque eu ia ser alto. Aí tudo bem. Na minha juventude eu era o mais baixinho. Eu queria beijar as meninas, não tinha jeito. Os meus amigos tudo maiores, tudo grandão, eu pequenininho. Aí eu pensei assim, meu pai tem 1,70 m, minha mãe tem 1,60 m. Muito provável que eu saia baixo. Então, se eu não posso crescer para cima, vou crescer para os lados. E tá tudo certo. Você é grande para cima, eu sou grande para os lados. Quem quiser um poste, fica com você. Quem quiser um guarda-roupa, me chama. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, seu cabelo não pode te deixar doente. Eu não vou sair. Por que você não vai sair? Com esse cabelo? Com esse cabelo. Com esse cabelo que Deus te deu. Porque tem um monte de gente fazendo quimioterapia sem cabelo. Mas Deus te deu um cabelo. Então não deixa a estrutura social determinar para você o padrão de aceitação para a sua vida. Tem gente que está doente porque é gorda, tem gente que está doente porque é magra, tem gente que está doente porque é branco, mas tem gente que está doente porque é preto, mas tem gente que está doente porque trabalha de uma coisa, e tem gente que está doente porque não trabalha. E Deus está falando, meu irmão, enquanto você está olhando para as coisas da terra e deixando as pessoas da terra determinar o seu tamanho e a sua história, eu estou dizendo que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Eu estou aqui, meu irmão, dizendo, transforma tudo que as pessoas colocam contra você como ingrediente de vitória, e fala para Deus, quem me viu caído vai ter que me ver em pé, quem me viu pequeno vai ter que me ver grande, quem me viu chorando vai ter que me ver alegre, porque eu estou declarando para o mundo espiritual, maior é o que está em mim do que aquilo que vem do mundo. Não, repete comigo assim, eu sou curado. Não vai ser curado. Deixa Deus te curar. Eu estou falando com você, tanto na vida espiritual, quanto na vida emocional, quanto na vida física. A gente precisa ser saudável e feliz. O pastor Antônio falava que tinha uma mulher que comia a meleca do nariz da outra. E aí um dia alguém parou e falou assim, mas por que você faz isso? Isso é feio demais. Ela falou, é porque você nunca comeu, é gostoso. O que eu estou querendo falar para você, todo mundo cara de nojo. Mas quando a gente é pequenininho, a Helena, de vez em quando eu pego ela assim, eu falo, você está pensando se coloca agora ou depois. Olha aqui para mim, irmão. A nossa vida é tão boa. Por que a gente vive doente? Sabe, eu conheço gente, meu irmão, que não usa óculos, porque fala que de óculos fica feio. Meu irmão, você pode até não ficar feio sem óculos, mas também você não vê beleza. Quem está me entendendo, diga amém. Quem que você está querendo impressionar? Porque eu quero deixar algo bem claro para você. Se você está aqui nesse mundo e você quer impressionar pessoas, você vai sair desse mundo frustrado. Porque tem gente que você vai fazer tudo e ele ainda vai falar que foi pouco. Mas teve uma mulher que veio e colocou uma moedinha. Pouco. E Jesus olhou para ela e falou, você deu mais do que todo mundo, você fez muito.
Meu irmão, deixa as pessoas te olharem, deixa elas estigmatizarem, deixa elas te rotularem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é por nós, Deus está na nossa vida, foi Deus que nos criou. Eu não tenho problema de vista, problema, meu irmão, é se eu não conseguisse achar uma solução. Deus já colocou um oculista para fazer um óculos e eu consigo com óculos enxergar igual a todo mundo. Então você está aqui e eu estou falando, para de ver problema aonde não existe problema, porque o problema, meu irmão, é o perdido, é o caído, é o que está no adultério, é o que está na mentira. Então, enquanto a gente está ficando doente por coisa que a gente não deveria ficar doente, tem um mundo precisando de gente saudável. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu vou mudar em nome de Jesus. Olha, aqui, ó, posso te fazer um pedido? Olha para mim. Você precisa entender uma coisa e aprender. O Salmo 1, ele fala assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta de pecadores e não se assenta em reunião de zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Sabe o que esse texto está falando? Deus está falando assim para você: olha, se você quiser ficar doente, escolhe o grupo A. Mas se você quiser ser saudável, tem o grupo B. Você quer ficar doente? Eu vou te dar agora a receita. Primeira delas: anda com quem não anda no conselho de Deus. Você vai ver que em questão de meses, em questão de anos, tudo que você aprendeu aqui está atribulado de você. Porque você traz uma história e ele traz outra história. Você fala de Deus e ele fala de outro Deus. Você tem uma fé, ele tem outra fé. Então Deus está falando, se você for andar com ele, olha o que ele fala. Segunda coisa, ele fala, não se deixe influenciar. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando, já que você está andando com gente que você não deveria andar, então que seja para você influenciar ele, e não para ele te influenciar. Se você foi colocado num lugar, meu irmão, aonde todo mundo é caído, não caia também. Sabe por que existe algo chamado efeito manada? Efeito manada é quando eu falo assim, meu irmão, levanta a mão, aí um levanta, os outros acham que tem que levantar. Então às vezes a gente vai ou para uma faculdade, ou para uma escola, ou a gente vai para um lugar, e aí a gente vê todo mundo fazendo de um jeito, e só a gente fazendo de outro. E aí a gente fala, peraí, se todo mundo pensa assim, e eu penso diferente, eu estou errado. Não, você não está errado. Você só foi para a turma que não é sua. Porque se você for para a turma de lá, a turma que ama a Deus, a turma que quer Deus, a turma que consagrou a vida a Deus, a turma que sabe que Deus é real, materializou, se fez carne, foi homem, morreu, meu irmão, você vai chegar lá e o assunto que você falar vai ser o assunto dele. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que está em você vai estar neles. Eu estou profetizando aqui, meu irmão, nós não fomos batizados com o Espírito do mundo, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Então aonde existe um homem de Deus, ali Deus se faz presente. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você quer ficar saudável? Seja como aquele homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Por quê? Porque você vai ser como uma árvore plantado à beira dos ribeiros. No tempo certo de Deus, tudo dá certo na sua vida e você é uma pessoa próspera. Isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que às vezes a gente fica doente porque a gente deixa aquilo que é doente chegar perto da gente. Irmão, quantas vezes a gente está bem, aí chega um irmão na casa da gente, começa a falar da igreja, e fala de religião, e fala do pastor, e fala. Aí você estava bem, quando a pessoa sai, você fala, será que eu não estou sendo enganado então? Será que eu não estou fazendo papel de bobo? Você nunca pensou assim. Agora, essa pessoa está falando dela, da história dela, da vida dela. Ela que se resolva com Deus.
Agora você não. É por isso que a gente tem 2 ouvidos. Você ouviu o que não é bênção, você ouviu aquilo que não é bom, você ouviu aquilo que não é de boa fama, você ouviu aquilo que não tem virtude. Você tem 2 ouvidos, um entra, o outro sai. Olha para mim aqui, meu irmão. Se vocês todos amanhã disserem que não querem mais Jesus, eu continuo fazendo o culto e falando de Jesus. Porque não é a sua presença que me faz acreditar em Deus. É o que eu já vivi. É o que eu já experimentei. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde Deus me colocou, meu irmão. Eu sei que se eu estou aonde eu estou, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou sábio, não é porque eu tenho contato, não, isso tudo é bênção na minha vida, mas é porque um dia eu decidi entregar a minha história ao Senhor Jesus, e eu disse, eu te aceito como meu Senhor, e Ele tem governado a minha vida, e Ele tem governado os meus caminhos, e eu te escolhi como meu Salvador. Então, meu irmão, se eu morrer agora, eu sei que eu continuo a festa lá no céu. Então cuidado com gente doente. Cuidado, gente doente adoece a gente. Aí você vai falar assim, pastor, como que eu lido com isso? Eu vou te falar. A gente precisa entender que fogo ou a gente apaga ou propaga. Fogo ou você apaga ou ele... Me ajuda. O fogo ou a gente apaga ou ele... Você sentiu que é fogo, tá contra aquilo que você crê, tá contra a sua consciência, tá contra os seus valores, ó. É por isso que quando chega a época de política, meu irmão, a gente deveria falar assim, olha, se você pensa desse... Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes eu fico vendo isso. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas vou só para você entender. Às vezes você vê um pessoal de direita, os bolsonaristas, e você vê o pessoal da esquerda, os lulistas. De um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo. De um lado família tradicional, do outro lado a família que pode ser 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, trisal. De um lado uns que são a favor de menor idade penal, do outro lado aqueles que são contra a menor idade penal. E aí essa pessoa que está do lado de cá, ela acha que chegando do lado de lá, ela vai convencer essa pessoa e vai fazer essa pessoa deixar de acreditar naquilo que ela tem como verdade. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. O que aquela pessoa está falando não é a política. O que aquela pessoa está falando é da identidade dela. Se ela achar que o que ela está falando e vivendo é mentira, ela já não sabe quem ela é. Você está entendendo comigo? A vida inteira eu acreditei nisso, eu pensei assim, eu vivi assim, todo mundo que anda comigo falou que era assim, agora vem você e fala outra coisa, tão diferente. Peraí, se eu deixar de acreditar nisso, quem sou eu? Porque aí eu vou ter que mudar 180 graus. Tudo que eu pensava para cá é para cá. E aí essa pessoa, muitas das vezes, por medo da mudança que tem que ser radical, ela vai preferir continuar daquele jeito, a ter que repensar toda a sua história. Então, quando você conversa com alguém que é doente, toma muito cuidado, porque a sua cura 99% não vai chegar nela, mas muitas vezes a doença dela alcança você. É mais fácil, meu irmão, a gente está no céu, tá? Vem cá, Gabriel. Quem está no céu aqui, diga amém. Não, fica aqui embaixo. O céu é em cima, a terra está embaixo. É mais fácil eu pegar o Gabriel e puxar para cima, ou o Gabriel... E puxa aí, Gabriel. Qual que é mais fácil? Eu puxar ele para cima ou ele me puxar para baixo? É por isso que a Bíblia fala para a gente ter cuidado com o mundo. Ele é muito mais atraente. Ele é muito mais bonito. Ele é muito mais social. Ele é muito mais atrativo. Só que nós não somos desse mundo, meu.
Eu estou olhando para essa igreja e estou dizendo para você, se as suas conversas, se as suas amizades estão te fazendo querer entender a terra, cuidado. Porque nessa terra nós somos peregrinos. Mas se a amizade que você está vivendo, convivendo, está fazendo você desejar o céu, ô meu irmão, abraça essa pessoa, liga para essa pessoa, ama essa pessoa, porque foi Deus que colocou essa pessoa na sua vida para trabalhar a tua salvação. E sabe o que a Bíblia fala? Que Deus vai mandar anjos, porque Ele manda anjos para ministrar para aqueles que hão de herdar a salvação. Tem gente que você acha que é amigo, mas é anjo disfarçado de amigo, falando com você, intercedendo por você, ajudando você a entender, meu irmão, que Deus te escolheu. Não foi você que escolheu Deus, não foi você, não foi a sua família que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu a nossa família, foi Deus que escolheu a nossa vida, foi Deus que escolheu a nossa história. E a Bíblia vai dizer, então nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Tem alguém aqui que acredita que Deus é amor aí? Solta um aleluia! Se tem alguma coisa te deixando doente, apresenta para Jesus. O que Pedro falou? Pedro falou, olha, a minha sogra é doente, está com febre. Ele apresentou a doença, e quando ele apresentou a doença, Jesus é o remédio que cura. Sabe qual é o problema da gente, meu irmão? A gente está doente, mas a gente não procura Deus que cura. A gente procura o professor, o amigo, o colega. Você já parou para pensar que quando a gente tem um problema, a gente liga para todo mundo. Depois que todo mundo diz que não sabe como resolver, a gente liga para Deus. Aí a gente ora, a gente jejua. E se a gente fizesse o contrário? A primeira pessoa que você procurasse fosse Deus e dissesse para Deus, Deus, se o Senhor existe, fala comigo. Se o Senhor é meu Deus, fala comigo. Se o Senhor tem isso para a minha vida, fala comigo. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que Deus tem prazer em se manifestar. Eu não acredito em Deus porque Ele fez. Eu não acredito em Deus porque Ele fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Eu acredito em Deus porque Ele está fazendo agora na minha vida. Eu acredito que Ele está fazendo agora na sua vida. E eu acredito que Ele vai fazer no futuro na vida dos nossos filhos, meu irmão. Porque uma geração vai anunciar a outra geração os feitos do Senhor. Quem está aqui vivo, diga aleluia. Então, meu irmão, apresenta para Deus as suas demandas. Deus, isso me machuca. Deus, isso me entristece. Deus, isso me faz querer sumir. Deus, isso me deixa atordoado. Deus, isso me deixa num estado de ansiedade. Não tenha vergonha de se mostrar para Deus. Porque enquanto você não se mostra, não tem cura. Quem faz psicologia, os psicólogos da igreja, eles sabem disso. Não tem forma de curar se a pessoa não falar. Eu preciso saber o que está dentro de você. Eu preciso saber o que está te deixando atordoado, atormentado, atribulado. Mas a partir do momento que você fala, Deus fala também. Não, eu vou repetir isso, meu irmão. Porque a partir do momento que você fala, Deus fala também. A partir do momento que você fala, Deus, eu tenho dificuldade nisso, Deus vai trabalhar em você para que isso seja vencido. Eu só quero terminar esse culto dizendo para você. Se você já não ora como antes, não sonha como antes, não produz como antes, tem alguma coisa acontecendo. Você está com febre. Agora você vai ter que decidir na sua vida se você vai ser alguém que só ocupa espaço, ou se você vai ser alguém que, além de ocupar espaço, você vai ser uma pessoa que ocupa propósito. Repete comigo assim: eu posso escolher se eu vou ocupar espaço ou se eu vou ocupar posição e propósito. Quem que você quer ser? A mulher que fica caída, com febre, reclamando de tudo? Ou a mulher que é curada por Jesus e está pronta para servir e ter uma vida feliz? O diabo quer te ver assim, mas o Evangelho nos alcançou para que a gente viva assim. Levanta essa mão para o céu, deixa eu profetizar uma coisa para você.
Você é maior, meu irmão. Você é maior, minha irmã, do que tudo que eles têm falado ao seu respeito. Para de se diminuir. Para de querer entrar em ambiente que não te cabe mais. Eu aprendi que não adianta ser a pessoa certa no ambiente errado. Então peça a Deus para que você esteja nos lugares certos com pessoas certas. A minha oração é que essa febre, se você está doente, que essa febre vá embora. Porque o ano só está começando. E tem tanta coisa para Deus fazer na vida da gente. Mas para Ele fazer, a doença tem que ir embora. O desânimo tem que ir embora. Todo mundo que está doente é dependente. Todo mundo que está doente é ineficiente. Todo mundo que está doente está paralisado. Mas quem está curado, meu irmão, está andando. Quem está curado está servindo. Quem está curado está ajudando. Olha para mim que eu quero terminar só com isso, que eu achei lindo. E é uma maneira de eu honrar a igreja. A gente vê tanta coisa, meu irmão, tanta gente maligna, assassino, sequestrador, tanta gente que não merece nada. E de alguma maneira isso vai deixando a gente doente. Tanto que quando as pessoas pedem dinheiro pra gente, a gente fala, isso é para comprar droga, isso é para fazer isso. E a gente acaba que a gente não quer ajudar. Mas anteontem, um irmão me ligou aqui da igreja, falou, pastor, cortaram a conta de luz lá de casa. Eu tenho uma filha, ou 2 filhas, ou 3 filhas, eu não sei quantas são as filhas. E ele disse, olha, eu tenho uma família e cortaram a luz e eu não sei como que eu vou fazer. Eu não tenho esse dinheiro, só de luz são 3 que inteiraram, R$670. Eu não tenho dinheiro para levar minha filha na escola. Ele falou assim, ó, eu saio de perto da minha mulher, choro e depois eu volto. Aí eu fui na rede de homens e pedi a Deus que levantasse os homens curados. E de repente eu contei a situação, um homem foi e colocou 50. O outro homem foi e colocou 100. O outro homem foi e colocou 30. O outro homem foi e colocou 200. Sabe o que aconteceu, meu irmão? No final, ele não só tinha pago as 3 contas de luz, mas ainda sobrou dinheiro para a cesta básica que estava faltando. Porque gente curada cura, gente abençoada abençoa, e gente que foi, meu irmão, ó, gente que precisou muito de Deus, sabe também entregar muito a Deus. Você já esteve do lado de lá, hoje você está do lado de cá, mas ainda tem um povo do lado de lá para a gente tirar. E eu estou declarando, meu irmão, nesse ano, sua família toda vai ser batizada, sua casa toda. Não vai ficar ninguém de fora. O seu vizinho da direita que te dá problema, da esquerda que te dá problema, ele não vai te dar problema até o final do ano. Sabe por quê? Porque até o final do ano ele vai estar passando na sua casa para que você, junto com ele, venha num culto de celebração ao Senhor. Eu estou declarando, meu irmão, para esse bairro, acabou o tempo de governo da Umbanda, da Quimbanda, do tráfico, da agiotagem, porque nós estamos vivendo o ano da conquista. E no ano da conquista, nós vamos colocar a bandeira de Jeová Rafá em cada casa, em cada lugar, em cada viela. E meu irmão, se você está aqui e você é curado, fica de pé nessa noite, dá um glória a Deus, faz barulho de salvação, levanta essa mão para o céu e fala com Deus, me cura, me cura, me cura, deixa Deus te curar. Fala para Deus, me cura. Eu sofro pelas mesmas coisas todos os dias. Todo mundo sabe os meus gatilhos. É fácil me colocar para baixo. É fácil me deixar deprimido. É fácil me deixar desorientado. As pessoas sabem os meus gatilhos. Eu estou te dizendo, meu irmão, se o outro não muda com você, muda você com ele. Fecha esse coração. Fecha esse coração. Entrega esse coração para Jesus. Foi Jesus que disse, dá-me o teu coração. Entrega o seu coração para Ele e fala, Deus, eu não vou ficar doente. Eu não vou ficar doente espiritualmente. Não, ninguém vai ter que me empurrar para vir para a igreja.
porque eu acredito no que a igreja é. Não, ninguém vai ter que fazer visita na minha casa, porque eu desanimei de Deus. Não, sou eu que vou visitar aqueles que estão na droga, aqueles que estão no vício, aqueles que estão no engano, e vou falar para eles de um Deus que muda vidas. Não, não, esse ano eu não vou tomar remédio. Eu não vou ficar o ano inteiro tomando remédio, porque tem gente que já está falando, é a minha dor de cabeça, é a minha artrite, é a minha artrose. Não é sua, meu irmão, nunca foi sua, nenhuma doença é sua, porque a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Devolve para Ele, fala para Deus: eu preciso de saúde. Eu preciso de saúde para ser uma bênção. Eu preciso de saúde para alcançar minha família. Eu preciso de saúde para viver o que o Senhor vai fazer nessa igreja. E eu estou aqui dizendo: Deus, eu quero ser uma pessoa curada nas emoções. Eu quero ser uma pessoa curada espiritualmente. Eu quero ser uma pessoa curada emocionalmente. Coloca a mão nessa pessoa que está do seu lado e pede a Deus que cure ela. Peça a Deus que cure ela. Fala: Deus, cura, cura, cura. Se o diabo está usando alguma brecha, se alguma coisa aconteceu e ela ficou doente emocionalmente, ela ficou doente espiritualmente, eu estou cancelando isso para ele. Eu estou declarando: Deus vai colocar ele no esconderijo do Altíssimo, ela no esconderijo do Altíssimo. Seja curado, seja curado. Seja o mais curado da sua casa. Seja a mais curada da sua casa. Seja a identidade mais forte. Seja a identidade mais resistente. Eu estou profetizando na tua vida, meu irmão, mudança de comportamento. Eu estou profetizando postura de homem de Deus, postura de mulher de Deus. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, se alguém te feriu, deixa o Evangelho te curar. Porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. E as coisas velhas já se foram. E as coisas velhas já se foram. Eu não vou discutir o meu passado, porque eu já estou olhando para o meu futuro. Se no passado eu fui ferido, no meu futuro eu sou curado. Se no meu passado, meu irmão, eu era motivo de zombaria, no meu futuro eu sou motivo de honra. Se no meu passado as pessoas conseguiam me derrubar, no meu futuro ninguém me derruba. Deixa o Espírito Santo ministrar um pouquinho no teu coração. Perdãos em pães para provar que no deserto tu amas, cuidando de mim. Tu lugar onde não está, só pra te mostrar teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Amar nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como no deserto chamada. Por isso resistimos enquanto a minha força sem jogar. Eu amo jogar e ligar, e te adorar, Cristo, para me pedir. Não poder é mais que estratégia. Posso não ver no amanhã, mas
e sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Olha para mim aqui. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: quando você chegar numa casa ou perto de alguém, diga para ela: a paz esteja contigo. Sabe por que Jesus disse isso, meu irmão? Porque no hebraico, paz, shalom, é seja inteiro. Deus não quer te ver partido. Então, quando alguém está declarando a paz, ele está dizendo: seja inteiro no Senhor. Você pode dar paz para a pessoa que está do seu lado e falar: paz do Senhor, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua história. Que o shalom de Deus esteja em ti.